Olá pessoal, eu estou aqui no meu quintal este momento, é a tardezinha agora, nós estamos aproximando a hora de arrumar para ir para o culto. Hoje é 12 de novembro de 2023. Daqui a pouco estaremos arrumando para ir para o culto. Mas eu queria dividir com vocês uma palavra muito importante, porque a palavra de Deus sempre ela nos dá conforto. E quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, já diz a palavra do Senhor. Quando ela diz essa palavra, nós ficamos analisando que realmente quem não é de Deus não quer ouvir a palavra de Deus. Mas eu creio que não é o caso de você. Vamos ver o que fala o Salmo 23 e o versículo 4, ou seja, o Salmo 23, 4, porque segundo a teologia o Salmo não tem versículo. Mas diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que a palavra fala ainda que eu andasse? Tem um ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nós não andamos no vale da sombra da morte. Estamos todos os dias passando por grandes dificuldades, grandes desafios, não andando no vale da sombra da morte. Porque a palavra de Deus disse, a palavra de Deus é clara, quando diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que eu teme e os livra de todo mal. Então, o salmista Davi estava certo quando ele disse: ainda que eu andasse, porque ele sabia que quando ele ia andar, ele não estava no vale da sombra da morte, porque quem tem proteção de Deus está realmente protegido. Não está no vale da sombra da morte porque está protegido. Passando por grande prensa, por grandes dificuldades, mas não está desprotegido, porque Deus está com ele. Agora preste bem atenção. Essa parte é muito importante observar, porque já que você sabe que não está no vale da sombra da morte, mas aí tem a outra parte que às vezes nós aferimos ou atribuímos isto ao inimigo e que não é. A palavra, quando ela diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Tua vara e teu cajado me consolam. A palavra quer dizer que nós recebemos repreensão vindo da parte do Senhor. A palavra de Deus diz que quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca, não lhe toca. Olha bem, porque se os anjos estão ao redor, a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor. Quem está ao derredor não tem poder de vencer a barreira de anjos que está protegendo os servos do Senhor. Agora observa bem que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era usada naquela época para as ovelhas mais tenras, ovelhas mais frágeis. Elas eram usadas para enxotar, né? Vamos dizer assim, bater na ovelha mais frágil. O cajado para a ovelha mais rebelde, a ovelha mais forte, porém rebelde. Então, Davi diz: a tua vara, quer dizer, para a ovelha mais frágil, e o teu cajado para a ovelha mais forte, me consolam. Deus disse na sua palavra, Jesus falou com João: eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Olha bem, eu repreendo e disciplino o que eu amo. É chicote mesmo, viu? É chicote mesmo. Apanha quando está em rebeldia. Mas também a palavra de Deus nos consola, porque quando ela está nos repreendendo, nós entendemos que Deus está castigando é porque ele é filho, ele é pai. Nós somos filhos, você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, nós somos filhos. E o filho é corrigido pelo pai quando está errado. Quem ama, corrige. Quem ama, às vezes até castiga. É interessante, né? Saber, gente, às vezes a gente não gosta quando isso é chamado a atenção, corrigido pelo amigo, pelo irmão em Cristo, ou pelo pastor da igreja, quando nós estamos errados. Mas a palavra de Deus diz que nós somos repreendidos porque somos amados. Se nós não fôssemos amados, Deus nem preocupava.
Pode observar que o mundo vai do jeito que quiser. Deus não fica castigando ninguém, não, até porque o Deus que eu sirvo não é um Deus de castigo. É um Deus que repreende. Não é um Deus que traz castigo sobre a humanidade. Então a pessoa que não serve ao Senhor, ele sofre às vezes a consequência dos seus atos. Mas não é Deus que está castigando, é os atos. Porque nós vemos em Provérbios 23, 26, ou vice-versa, 26, 23, onde a palavra de Deus diz: dá a mim, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Então, se Deus está pedindo, dá a mim, filho meu, o teu coração, para que os teus olhos agradem dos meus caminhos, Deus tem desejo que todos convertam. Então Deus não vai destruir por isto. Agora tem a consequência dos atos. Às vezes a pessoa sofre consequência por uma palavra que falou, às vezes a pessoa sofre consequência por uma bebida que ele bebeu, a pessoa sofre consequência porque provocado alguém, ele recebe o vitupério dos seus atos. É comum isto. Na ciência nós estudamos que cada ação, né, há uma reação. Cada ação há uma reação. Então, nós agimos e recebemos reação dos nossos atos. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus console o seu coração. A sua vara e o teu cajado me consola, diz a palavra do Senhor. A repreensão do Senhor, a vara e o cajado. A vara para a ovelha tenra e o cajado para a ovelha mais forte. Digamos assim, o membro da igreja comete uma falta, Deus corrige com a vara. Mas aí o pastor que cometeu a mesma falta, para ele é diferente, porque aquele que mais dá, mais cobra. Então ele vai receber a cajadada. Em vez de varada, ele vai receber cajadada. Vocês pensam que esses pastores que brincam com as coisas de Deus vão passar de liso? Estão atrapalhando o evangelho. Muitas vezes a pessoa está pregando um evangelho verdadeiro e não está sendo aceito porque tem outros aí facilitando as coisas, né? Eles pregam as rosas, mas não pregam os espinhos. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor e entender que nós devemos receber a repreensão do Senhor com alegria. A tua vara e o teu cajado me consolam. É Deus despertando você, é Deus me despertando, é Deus nos despertando, nos dando repreensão para nós tomar o caminho certo. A varada na ovelha, a ovelha é mansa, é meiga, mas às vezes ela foge do caminho. Precisa o pastor dar uma varadinha daquele lado que ela está fugindo para que ela volte para o caminho. Às vezes, quem sabe, você está passando por esse momento, tomando umas varadinhas para voltar para o caminho do Senhor, e você está falando que é o diabo que está fazendo isso. Mas você está xingando Deus de diabo? Pois ele repreende aquilo que ele ama. Você cometeu a falta, o Senhor vai te repreender. Mas se você está firme, fazendo a vontade do Senhor, o máximo que você pode, a palavra de Deus é muito clara, que receberá galardão pelo seu trabalho. Cada um de nós receberemos galardão pelas nossas obras. Que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, e eu vou orar em seu favor. Soberano Deus e Pai, neste momento, Senhor, aqui dentro deste quintal, ó Pai Celestial, eu oro em favor da pessoa que chegou até esse ponto deste vídeo. Que a graça do Senhor seja derramada sobre esta vida e que a família desta pessoa seja abençoada. Que esta pessoa seja abençoada no mundo espiritual, no mundo no social, financeiro e também na saúde. Que a unção do Senhor derrama sobre esta pessoa, que neste momento o Senhor estiver curtindo e estiver dizendo um amém. Para a glória do teu nome eu oro agradecido, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.